verdadeiro amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir colorido. Olá, bom dia! Que alegria estarmos juntos em mais uma manhã de sábado aqui na Rádio Arco-Íris FM. Nós estamos também ao vivo pelo Instagram e o Facebook da Sapeca Festa. Se você quiser acompanhar aí por vídeo também, estamos lá e será um imenso prazer recebê-los. Já vou aí agradecendo a presença de cada um de vocês no Instagram, no Facebook e ouvindo a Rádio Arco-Íris FM. Eu sou Regiane Lino, mãe, mulher, esposa e empreendedora, como muitas de vocês que nos ouvem. Esse é o nosso projeto Sapeca Motivação, que tem aí o objetivo de trazer temas para que nós possamos refletir juntos, tirar muitas lições e a partir de uma reflexão, uma mudança de comportamento e uma valorização da vida, esse grande presente que nós recebemos e que merece ser vivido verdadeiramente, intensamente, com muita alegria e muita gratidão. E falando de gratidão, obrigada aí à Rádio Arco-Íris FM por este espaço, essa oportunidade. Como todo sábado, trazendo um tema para a nossa reflexão hoje, 31 de outubro, né? Terça-feira, dia de finados. E hoje, então, nós vamos falar de um tema bastante delicado, a morte. Você tem medo da morte? Você tem medo de falar sobre a morte? Quando você escuta essa palavra, o que vem à tua mente? Você já pensou aí na sua morte? Você já viveu luto? Está de luto de repente? Perdeu algum ente querido? Como você reagiu diante disso? Hoje nós vamos falar da importância da vida. E para vivermos bem, entendendo que a existência é uma moeda de duas faces, vida e morte. Basta estar vivo para morrer, não é verdade? Então, que tal aproveitar bem este momento de vida e nos prepararmos, vivendo bem, para que quando ela chegar, geralmente de surpresa, inesperadamente, nós estejamos pelo menos um pouquinho preparados. A morte, ela assusta, porque nós vemos nela o fim da nossa existência. E nós temos medo de ficar sem aqueles que amamos, nós temos medo da solidão, nós temos medo do final. E aí muitas vezes a gente não fala de morte por medo. O medo é algo natural do ser humano. E o medo, ele nos protege de forma que, por conta do medo, nós temos cautela para fazer algumas coisas e nós nos tornamos pessoas mais cuidadosas. Mas o medo não pode nos paralisar. E a morte é algo que nós precisamos conversar sobre ela. Nós precisamos falar sobre ela. Porque quando falamos de morte, entendemos que
nós temos vida, que nós estamos vivos hoje. E por isso precisamos viver bem cada minuto, precisamos valorizar, precisamos aí ser protagonistas da nossa história. A morte é um caminho natural. Nós temos medo, esse medo nos ajuda a ter cuidado e cautela e nos ajuda a nos prepararmos para ela. Nós não sabemos o dia de amanhã, se ele vai chegar ou não. Então, que tal vivermos o hoje com hábitos saudáveis, com cuidado e proteção à vida, amando, cuidando, respeitando e desenvolvendo aí o nosso corpo, essa parte visível de nós, a nossa alma, que contém os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa inteligência, todo o nosso psicológico, toda a nossa essência e o nosso espiritual, este contato com o divino, com o sagrado, com Deus, cuidando, amando, respeitando, desenvolvendo. Mas quando nós falamos de morte, talvez você vai desligar o rádio, talvez você vai sair aí do Instagram e do Facebook, porque esse é um tema que você não quer ouvir. É natural do ser humano. Mas a morte, ela é a mais democrática e ao mesmo tempo a mais autoritária situação que existe. Democrática porque ela chega para todos. Não importa a idade, a instrução, a raça, não importa a orientação sexual, não importa a religião, a morte chega para todos. E autoritária porque ela nos pega de surpresa, ela se impõe sobre nós e não há nada que nós possamos fazer. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, 2016, 2017, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que diz que 60% das pessoas morrem de doenças. E então 60% de nós que vamos ser acometidos por alguma doença, nós temos a oportunidade de nos preparar para a morte. Você já viu quando uma pessoa recebe uma notícia de uma doença que não tem cura? Geralmente a gente deixa para o último minuto para aproveitar bem, para viver bem. Aliás, nós somos acostumados a deixar tudo para a última hora, não é verdade? Mas e se não houver, se a gente não tiver nesses 60%? Que as pessoas que adoecem, elas ainda têm um tempo para perdoar, ser perdoado, para fazer algumas coisas que não deu tempo de fazer, para encontrar pessoas, para se despedir. Mas e os 40% que são acometidos de surpresa, uma morte inesperada, um acidente, um alvejamento, ou dorme e não acorda? Essas não têm a oportunidade de fazer mais nada. Principalmente, não têm a chance de se despedir. Por isso precisamos falar sobre morte. E quando falamos de morte, não falamos de algo mórbido. Falamos de algo natural. E falamos de vida. A ideia de falar de morte é justamente valorizar a vida que nós temos. A gente tem vários problemas, mas a gente ainda está vivo. A gente ainda tem chance, a gente ainda tem oportunidade. A gente pode resolver, a gente pode desenvolver, a gente pode trabalhar, a gente pode fazer alguma coisa. Ainda dá tempo. O passado não tem como mudar, o presente, o futuro é incerto. Então, que tal vivermos bem no dia de hoje, vivermos bem no presente?
E aí, quando nós falamos de morte, nós falamos de duas dimensões: a nossa morte e a morte do outro. Quando nós falamos da nossa morte, nós podemos então refletir: como estamos vivendo? Qual o nosso propósito, a nossa missão? Como estamos desenvolvendo isso hoje? Qual o legado, qual a mensagem que estamos deixando para o mundo? Como estamos exercendo a nossa liberdade? Quais são os nossos valores, a nossa ética, a nossa moral? Estão pautados em quê? Em gerar vida, em proteger a vida, em valorizar a vida? Quais são os nossos hábitos? Quais são os nossos sonhos? Será que nós não estamos procrastinando? Deixando tudo para a última hora? Como estamos amando? Estamos sendo resiliente, altruísta, tendo empatia? Quais obras estamos desenvolvendo? Quem precisamos perdoar? Quem precisamos pedir perdão? Como está a nossa vivência da gratidão? Qual lugar a gratidão encontra na nossa vida? Como estão os nossos relacionamentos? Será que nós não estamos deixando a desejar? Será que nós não estamos desperdiçando esse tempo tão precioso e importante? Como nós estamos vivendo cada minuto? E aí nós temos a segunda dimensão, a morte daqueles que nós amamos, a morte do outro. E quando nós pensamos nisso, nós falamos também do luto, que é um conjunto de reações, de sentimentos, de sensações, a perda de algo ou de alguém significativo para nós, em nossas vidas. E aí, diante do luto, nós temos vários tipos de rituais e manifestações de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa vivência, as nossas experiências. Mas, em geral, o luto, ele tem alguns estágios que nós precisamos passar por eles, nós precisamos viver este momento de luto, mas nós não podemos ficar, nós precisamos passar. Tem um estudo da Elizabeth, ela é de 1926 a 2004, que diz assim que o luto ele tem 5 estágios. O primeiro é a negação, né? O não acredito, isso não pode estar acontecendo, isso não é comigo, isso não é real. Depois a raiva, a dor, o medo, a culpa. Depois a barganha, as promessas, os pactos, os acordos para aliviar essa dor. Depois a depressão, onde se chora, se isola, se repensa a vida, entende-se a percepção da falta. E depois a aceitação, onde a dor vai suavizando, vai se entendendo que nem tudo está perdido, que ainda podemos continuar, e vai ficando a saudade. E é preciso viver e respeitar este luto, viver esse momento. Esse processo é muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal. Por isso, as culturas, as religiões, as nações, as famílias têm uma série de rituais. Tem a cor do luto, tem o silêncio, tem o enterrar os mortos, tem as homenagens e tem a saudade, que é justamente esse dia de finados,
onde nós lembramos daquelas pessoas que foram especiais para nós, lembramos com saudade, onde nós fazemos memória, onde nós vamos visitar o cemitério, nós fazemos orações, nós levamos flores. E é muito importante esses momentos e esse processo. Inclusive, esse levar flores, é importante que elas sejam vivas e naturais, representando toda a vida, toda a vivência daquela pessoa em nossa vida. Por que nós damos flores naturais se elas morrem, né? Nós também morremos. E esta é a beleza, este é o ciclo da vida, esse é o símbolo da vida. Então, nós temos hoje, sábado, amanhã, segunda, para refletirmos, olhar para a morte e refletirmos como estamos vivendo a nossa vida. Hoje trago para vocês o livro O Milagre da Manhã. Você já deve ter ouvido falar sobre esse livro. É um best-seller e ele é muito lido e traz muitas mensagens importantes para nós. O autor do livro, ele era bem-sucedido em seu emprego, ele tinha uma namorada e uma vida feliz. Até que um dia ele sofreu um acidente, parou de respirar por 6 segundos, perdeu uma parte do cérebro, ficou em coma, perdeu o emprego, a namorada e foi diagnosticado que não andaria mais pelos médicos. Mas ele tomou uma decisão. Ao invés de ser vítima, de se conformar, ele decidiu se tornar protagonista da sua história. Ele entendeu que ele poderia decidir a forma como interpretar, como se comportar diante daquela situação, diante daquele ocorrido. E escolheu, ao invés do vitimismo, a proatividade, a mudança de comportamento. Tomou uma decisão e tirou lições de tudo o que ele passou, tomando atitudes que mudou a sua vida. E hoje ele é o autor do best-seller, corredor de ultramaratonas, coach e um dos palestrantes mais requisitados dos Estados Unidos. E ele entendeu que tudo tem um motivo. E você pode escolher como interpretar a situação. Ser vitimista ou proativo. O modo como você acorda está relacionado com a vida que você tem. E no livro, ele vai dizer que as primeiras horas do dia impactam sobre todo o nosso dia. E lá no livro, ele fala muita coisa. A gente ficaria horas conversando sobre o livro, porque é muito legal. Mas tirei aí seis sugestões que o autor dá. Para viver bem, viver mais, viver melhor, valorizar a vida e se preparar bem para a morte, precisamos, ele dá 6 passos. Primeiro, o silêncio. O silêncio ajuda a livrar os pensamentos negativos, aliviar o estresse, acalma a mente, aumenta a autoconsciência, a clareza e o foco. E como fazer esse silêncio? Oração, meditação, reflexão, todos os dias, sendo aí fiéis, ao menos por 3 minutos. A afirmação, nós já falamos no programa passado, né? Que é substituir as crenças limitantes por crenças poderosas. E aí, repetir frases, palavras e pensamentos frequentemente, com frequência, quantidade e horários
organizadamente, todos os dias. Ele também fala de visualização, imaginar as tarefas do nosso dia, imaginar aquilo que nós sonhamos, imaginar os nossos projetos como se já tivessem sido realizados, como se estivéssemos nos projetando lá naquela situação. Fala também da importância dos exercícios físicos para aumentar a nossa energia, a nossa disposição, para cuidar do nosso corpo. Os hábitos saudáveis são muito importantes para nós. E aí, se você não achar tempo para cuidar da sua saúde hoje, com certeza terá que achar tempo para cuidar da sua doença. Então, que tal cuidarmos do templo da nossa alma, que é o nosso corpo? Ele fala também da importância da leitura, melhor e mais rápido caminho para se desenvolver. A mente que se abre a novas ideias jamais voltará ao seu formato original, diz Albert Einstein. Nos livros, as pessoas compartilham experiências para nós. E isso faz com que nós economizemos tempo e evitemos erros com as experiências dos outros. Por isso é tão importante ler, além do conhecimento, da experiência, abrir aí os nossos horizontes e também conhecer as experiências dos outros, sem ter necessariamente que viver. Também ele fala da importância da escrita, de registrar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tem vários autores e também psicólogos, filósofos que falam da importância de escrever. E aí escrever o quê? Escrever um diário, escrever pensamentos, escrever ideias, escrever experiências, ter uma agenda. Como é importante organizar o nosso tempo com uma agenda, organizando assim as tarefas para que o dia dê para fazer tudo o que a gente tem que fazer. Também registrar os nossos erros, as nossas lições e ir acompanhando esse progresso da nossa vivência, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa mudar. Então, a importância aí de escrever sobre nós mesmos, para nós mesmos. Essas são algumas, das dicas que o livro dá. O livro, como eu disse, é repleto de informações e é muito legal. E eu super sugiro para você estar lendo e tirando outras lições para a sua vida, a sua caminhada, a sua convivência. O filme que eu sugiro hoje é A Culpa é das Estrelas, de 2014. Ele conta a história de dois jovens com câncer que se apaixonam. Ela está preocupada com a dor que vai causar àqueles que ela ama quando ela partir. E ele está preocupado em deixar a sua marca no mundo, o seu legado, a sua mensagem para aqueles que ficam. E ambos lutam pela vida, se mantendo otimistas e fortes. Tem várias lições este filme também, lições de superação, de proatividade, de otimismo, de valorização da vida. E é uma sugestão para você assistir com a sua família. Tem este filme, tem vários outros que também trazem lindas lições para nós. Lições de que nós não podemos desanimar, lições de que nós precisamos viver bem o hoje, precisamos valorizar este grande dom e presente que é a nossa vida. E eu deixo para vocês duas músicas hoje. Uma é Epitáfio, do Titãs, que vai dizer assim, que devia ter amado mais, ter chorado mais. Enfim, toda a letra da música vai dizendo que deveríamos ter feito
E aí fica essa mensagem para nós: o que você precisa fazer hoje, não deixar para amanhã, porque vai saber se o amanhã vai chegar, né? Então, o que você precisa mudar hoje, o que você precisa fazer hoje, o que você precisa amar hoje, abraçar hoje, perdoar hoje. E deixo também a música Fotografia do Leone, que vai dizendo assim, que o que vai ficar na fotografia são os risos, são os amores, são as histórias bem vividas. A fotografia é a nossa memória. Então, o que é que a gente vai deixar para quem fica? E o que é que a gente vai ver de quem parte? Então, qual é a fotografia da tua vida? Qual é a memória que você vai deixar aí para as pessoas que você ama? Uma fotografia positiva, otimista, de valorização, ou vai ser uma fotografia que ninguém quer ver? Então é pra gente refletir também, com bastante intensidade. Quando eu trabalho com decoração de festas, e quando a gente pensa numa festa, a gente pensa assim: o que é que vai ficar, né, na fotografia? Não vai ter cheiro, não vai ter som, não vai ter sabor. Que vai ficar aquilo que as pessoas vão ver. E no caso, por isso é tão importante a decoração, porque na foto é ela que vai aparecer, a decoração e as pessoas. E quando a gente olha para aquela foto, a gente vai lembrar de todo o sentimento, de todos os cheiros, de todas as sensações, de todos os gostos daquele momento. Por isso é importante preparar bem cada detalhe. Por isso é importante cuidar bem de cada detalhe, com amor, com atenção, com capricho. E assim também é a nossa vida, né? Fazer tudo da melhor forma, fazer bem feito, ter compromisso. Como é importante o compromisso. Como é importante a palavra dada, o horário, o comprometimento. Quem abraça muito não aperta nada. E como é importante fazer pouco, mas fazer com qualidade, fazer bem feito. Cuidar, ser atento aos detalhes, faz toda a diferença. Então, fica aí essa reflexão para nós, para mim, para você, para quem está nos ouvindo pela Rádio Arco-Íris FM, para quem está no Facebook, no Instagram da Sapeca. E daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube. Então você pode compartilhar com todas as pessoas que você ama e dizer para elas: olha, este é o momento de valorizar, de amar, de viver bem a nossa vida. Amanhã ainda não existe. Então vamos cuidar desse presente, deste hoje. A Cacau Show tem uma frase que é bem legal, que é o feliz hoje. É justamente isso. Feliz hoje, viver bem o hoje, amar o hoje. E o hoje vai construir o amanhã, né? Então, se nós tivermos aí os nossos propósitos, as nossas missões, os nossos objetivos bem construídos, bem firmes, com valores, com ética, com moral, com comportamentos bem estruturados, nosso amanhã vai ser maravilhoso. E se o amanhã não chegar, nós vamos deixar aí uma história, uma fotografia muito bonita de lições para quem ficar. Nós vamos ficando por aqui. Vou deixando você aí então com essas músicas para refletir. Um abençoado final de semana, uma maravilhosa semana. Nós estamos ali anexo ao Posto São Gabriel e a Grilo Motors. Faça-nos uma visita, venha conhecer nossos produtos, nossos serviços. Também acesse as nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lá tem uma porção de vídeos que pode te ajudar a refletir. E é uma imensa alegria refletirmos sobre a vida e como é importante. Um forte e grande abraço,
muita, muita gratidão por você estar conosco nesta manhã de sábado. Vou deixando aí você então, primeiro com o epitáfio e depois com fotografia. Tchau!